Olá a todos, sou o João, sejam bem-vindos ao curso Avançado Trading em Live Cavalos. Quero desde já agradecer a vossa confiança, espero que desfrutem e que gostem do curso. Da minha parte já sabem que qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, podem sempre contactar-me através do meu e-mail e estarei disponível para tirar as vossas dúvidas. E vamos então avançar com a nossa aula. Esta primeira aula será uma aula introdutória, bastante importante para quem não tem experiência nem conhece o desporto nem o mercado das corridas de cavalos. Para quem já conhece, também aconselho a ver esta aula porque poderei falar de algumas coisas que sejam importantes para o futuro, para as próximas aulas. O que vocês estão a observar é uma corrida de cavalos, uma corrida de saltos, uma corrida longa. Como podem ver, existem alguns obstáculos para os cavalos saltarem. A primeira, portanto, existem dois tipos de corridas: corridas de saltos, que são corridas mais longas, e corridas flat, ou seja, corridas sem saltos, em que os cavalos simplesmente se limitam a correr até à meta. Numa fase inicial iremos falar das corridas de saltos e só lá mais para a frente é que iremos falar das corridas flat. Como podem ver, comparando com o futebol ou com outro desporto, ténis, handball, seja o que for, as corridas de cavalos são bastante simples. Ou seja, não há defesas, nem médios, nem avançados, nem foras de jogo, nem tiki-takas, nem grandes táticas. Enfim, o que nós vemos são cavalos a correr, a saltar. O mais rápido ganha, o primeiro cavalo a chegar à meta ganha e, enfim, claro que estou a exagerar um pouco, há uma ciência toda por trás disto, mas é para nos dar a entender que as corridas de cavalos são mais simples do que, por exemplo, o futebol, que é um desporto bastante mais complexo. Estão agora a observar, portanto, a corrida está a decorrer, não sei se estão atentos ao comentador, ele vai ficando cada vez mais entusiasmado. Eu vou passar a corrida um pouco para a frente, aqui mais para o fim. Isto já é a fase final, a fase da meta. Já conseguem ouvir o comentador bem mais exaltado. Os apostadores loucos, tudo a gritar. Quem ganhou está feliz, quem perdeu está a chorar. Enfim, é mais para sentirem também um pouco o que é este mundo das corridas de cavalos. Vamos então avançar. Então, o nosso curso tem o seguinte plano de estudo. Vocês já deverão ter visto este plano de estudo no site. Irá começar com uma introdução teórica, que será esta e a próxima aula. Sei que vocês já estarão curiosos por me ver a fazer trading, mas a parte prática só iniciará na terceira aula. Porquê? Porque esta fase teórica é importante para vocês entenderem depois, mais tarde, o que é que eu estou a fazer. Depois, vamos então, como já referi, iniciar pelas corridas de saltos. Esta escolha não é aleatória, visto que agora irá iniciar a época de corridas de saltos. Terão uma pequena introdução teórica às corridas de saltos, que também será dado na próxima aula. Depois, então, na terceira aula, iremos então iniciar a análise prática de diversas situações de mercado, ou seja, a partir daqui o curso vai ser 99% prático. Vocês vão me ver em ação no mercado, eu irei explicar em pormenor as minhas ações, irei explicar o que é que se está a passar no mercado e no final da matéria, isto aplica-se tanto às corridas de saltos como às corridas flat, no final da matéria vocês vão observar a fazer trading durante um dia inteiro. Porquê que eu optei por esta solução? Porque na parte da análise prática de diversas situações eu vou escolher as melhores corridas, as corridas mais interessantes, com mais situações, para vocês aprenderem o máximo possível. No entanto, na realidade, nem todas as corridas durante um dia têm um mesmo nível de interesse, não é? Ou seja, durante um dia nós vamos ter corridas mais intensas e mais interessantes,
e outras corridas em que pouco se passa e que não surgem assim tantas oportunidades. Vou falar agora das vantagens do live versus o pré-live, ou seja, o acto de fazer trading antes da corrida iniciar e versus outros mercados. Em primeiro lugar, falo que o live não existe estatística pormenorizada nem comparação com bookies. O que é que eu quero dizer com isto? Claro que existem bastantes estatísticas para as corridas de cavalos. Vocês podem consultar em vários sites a forma do cavalo, como é que o cavalo se comportou nas últimas corridas. Podem obter informações sobre o jockey, ou seja, o atleta que está em cima do cavalo. No entanto, estatística pormenorizada, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos falar, por exemplo, do futebol. Vamos imaginar que o Real Madrid está a jogar em casa contra uma equipa de meio da tabela, odd inicial de 1.1, no entanto sofre um gol aos 30 minutos. O que é que vai acontecer? Já existem estatísticas para nós sabermos, num grande favorito, numa situação destas, qual a probabilidade dele dar a volta e ganhar o jogo. Ou seja, em princípio, eu não sou nenhum especialista no futebol, mas o modo 1.1 aos 30 minutos se calhar vai para 1.5, e mais ou menos em jogos idênticos nesta situação a odd irá bater mais ou menos nesta, portanto irá bater nesta 1.5, não é? Nos cavalos é um bocadinho mais difícil fazer essa avaliação, ou seja, vamos imaginar um cavalo com odd 2 que a meio da corrida está a 6 metros atrás de um cavalo de odd 4. Qual é a probabilidade deste cavalo de odd 2 ganhar a corrida? É um bocadinho difícil de avaliar, não é? E acrescentando ainda, relativamente à comparação com bookies, existem várias teorias se são os utilizadores da Betfair que vão atrás das odds dos bookies, se é os bookies, portanto as casas de apostas, que vão atrás dos preços da Betfair e definem os seus preços consoante o que está na Betfair. Lá está, há várias teorias. O que posso dizer é que antes de existir a Betfair já existiam casas de apostas, eles já tinham as suas odds e sempre foi um negócio lucrativo. Todos os mercados, pré-live e live, ou quase todos, pelo menos os líquidos, existem odds na Betfair e nas casas de apostas tradicionais. Ou seja, nesta situação que eu falei do Real Madrid, a odd vai de 1.1 para 1.5, Real Madrid sofreu um gol aos 30 minutos. Se vocês forem à Bet365, por exemplo, vocês vão ver que a Bet365 terá uma odd mais ou menos idêntica, andar lá por 1.45, 1.4, não sei, mas, enfim, em parte, existem apostadores que andam uns atrás dos outros, as casas de apostas andam atrás também da Betfair, se calhar, e bate tudo mais ou menos no mesmo. O live é o único mercado com liquidez, pelo menos, que não existe casas de apostas a oferecerem apostas em live. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe. Eu julgo até que será um pouco difícil, se não impossível, isso acontecer. Porquê? Porque se as casas de apostas oferecessem apostas em live para cavalos, era o indivíduo que atribui odds sempre a alterar as odds, porque é um mercado que está sempre em alteração, e era também o apostador a tentar apostar e a não conseguir, porque as odds estavam sempre a mudar. Ou seja, quais são as consequências destes factos que eu vos falei? Isto acaba por ser um pouco uma anarquia. Ou seja, no mercado live as pessoas andam um pouco à nora. Não há estatística, não podem ir à casa de apostas ver o que é que se passa, então ninguém sabe muito bem o que é que o cavalo vale em certas situações. Ou seja, isto anda um pouco à nora, as apostas, as odds variam bastante, o mercado live é conhecido por ser um mercado frenético. Isto é uma vantagem para nós, porque se escolhemos bem os nossos pontos de entrada, se escolhemos bem as nossas oportunidades, nós conseguimos ganhar dinheiro com as variações das odds. Além disso, é um mercado sujeito a erros dos apostadores, não só pelos factos que já vos falei, mas também porque é um mercado
que altera muito, que as coisas mudam muito rapidamente, e depois os apostadores, muitos deles têm o que se chama os dedos pesados, ou seja, acham que o cavalo vai ganhar, carrega forte, seja a qual for, acham que o cavalo vai perder, carregam fortíssimo a lei, seja a que onde for, e isso oferece-nos oportunidades para lucrar. Além disso, eu não acredito, isto falado nos erros dos apostadores, vocês vão ver várias situações como esta, por exemplo, a odd está a 2, em 2 segundos vai para 4 e em 2 segundos volta a 2. Ou seja, eu não acredito que num curto espaço de tempo um cavalo, a probabilidade de ele ganhar a corrida seja de 50%, volte a 25% e venha outra vez a 50%, quando ainda faltam uns bons metros para a corrida terminar. Isto é uma situação frequente e é só para verem que existem muitos erros, muitas pessoas a cometer erros neste mercado. Algo que nós estaremos cá para aproveitar. Falando agora de spoofing, isto tem mais a ver com o pré-live. O que é o spoofing? Spoofing é a arte de manipular o mercado. Como é que manipulamos o mercado? Vamos imaginar que queremos que o mercado desça, então colocamos 2.000 euros, vamos imaginar, a 2.6 e os outros apostadores vão pensar, ok, alguém colocou aqui muito dinheiro, significa que em princípio este mercado vai descer. E nós conseguimos manipular desta forma. Obrigamos o mercado a descer, ou pelo menos tentamos fazê-lo, e acabamos por confundir um pouco o mercado, ou seja, o mercado fica menos legível, é mais difícil ler um mercado em condições de manipulação. No live isto não acontece, o spoofing é pouco ou inexistente. Porquê? Porque nós, para manipular o mercado, ao espetarmos 2.000 euros no mercado, o que é que pode acontecer? Nesse momento o cavalo pode ficar para trás, pode até cair e os nossos 2.000 euros no instante desaparecem. Ok? Portanto, os spoofers não vão querer andar em live porque correm demasiados riscos. Spoofing não é vantajoso em live. Isto oferece-nos então um mercado mais fácil de ler, mais legível e, na minha opinião, então o live é mais fácil de interpretar do que o pré-live. Depois, o live, comparando ao pré-live, tem um excelente ROI, ou seja, Return on Investment, traduzido em português, retorno no nosso investimento. Ou seja, tal como já anunciei, vocês com uma banca de 50 euros, duplicar a vossa banca, ou seja, fazer 100% de lucro, não é nada de escandaloso, é normalíssimo. O mais normal é vocês conseguirem duplicar a vossa banca num bom dia de trading em live. Fazer 100 euros também é possível, não é nada de escandaloso. Fazer 150 euros já é mais difícil, mas também acontece, não frequentemente, mas também acontece. Mas, portanto, fazer 100 a 200% do vosso investimento por dia é normal, não é nada de escandaloso. No pré-live, pelo menos nos favoritos, que é onde está a liquidez, vocês, para fazerem lucros idênticos de 50 a 100 euros, necessitarão eventualmente de uma banca de pelo menos 200 euros e já estou a ser simpático. Okay? Para fazer 50 a 100 euros com segurança, um trader razoável, para fazer 50 euros a 100 nos favoritos em pré-live, necessita, diria eu, de 500 euros. Também o pré-live, aliás, o live tem menor risco que o pré-live. Porquê? Devido às falhas de internet ou falhas da API da Betfair que são frequentes. O que é que eu quero dizer com isto? No pré-live, vamos imaginar que a vossa banca é 2.000 euros. Okay? Vocês querem fazer num trade, vamos lá ver, 20 ou 30 euros. Portanto, querem arriscar 30 euros para ganhar 30, vamos imaginar. Então abrem uma posição de 2.000 euros para fechar alguns ticks abaixo. O que é que vai acontecer? A internet falha, a API da Betfair bloqueia e vocês têm uma aposta em back. Se a corrida entretanto iniciar e o vosso cavalo perder, vocês perdem 2.000 euros. Mesmo que queiram só arriscar 30 para ganhar 30, se a Betfair bloqueou,
não têm a oportunidade para fechar, vocês perdem 2.000 euros. Perdem semanas de trabalho, ficam frustrados. No live, se isto acontecer, vocês perdem no máximo 50 euros. Ou seja, perdem no máximo de meio a um dia de trabalho. Nada que no dia a seguir não seja recuperável. Ok? Portanto, isto é outra vantagem do live relativamente ao pré-live. Agora, vou fazer aqui uma comparação das corridas de saltos em relação às corridas flat. A época das corridas de saltos vai de novembro a abril, a época das corridas flat vai de maio a outubro. Não significa que isto seja 100% rigoroso, ou seja, haverá sempre corridas flat na época de saltos, haverá sempre corridas de saltos na época de flat, mas na época de saltos há muito mais corridas de saltos, na época flat há muito mais corridas flat. Além disso, nos meses de transição, ou seja, outubro, novembro, abril, maio, esses meses são meses em que não é carne nem é peixe, ou seja, a época está a transitar e vocês irão ver que existem várias corridas dos dois tipos. Haverá uma mistura. As corridas de saltos são mais longas que as corridas flat. O mais curto numa corrida de saltos é 2 milhas, o que equivale a 3,2 km no nosso sistema métrico, e pode ir até 4 milhas, ou seja, 6,4 km. As corridas flat são tipicamente mais curtas, ou seja, vão de 5 furlongs até sensivelmente 2 milhas. Sendo corridas mais curtas, são corridas mais frenéticas, comparando com as corridas de saltos. Portanto, analisando o próximo ponto, o mercado de saltos é um mercado mais lento e por isso é mais fácil. O início do curso, agora nesta fase de outubro, não foi escolhida aleatoriamente. Eu queria mesmo iniciar o curso nesta altura porque a corrida de saltos é mais lenta, vocês têm mais facilidade em fazer trading nas corridas de saltos e assim, quando iniciar a época de corridas flat, vocês já têm outro andamento, já têm mais experiência. Portanto, corridas de saltos, mercado mais lento, têm mais tempo para pensar, têm mais tempo para analisar o mercado, para identificar oportunidades. Já as corridas flat, mercado mais rápido, mais frenético. Considero que há menos oportunidades nas corridas flat, porque também há menos tempo, mas tipicamente, quando vocês identificam uma oportunidade nas corridas flat, se essa oportunidade se converter em lucro, normalmente vocês ganham mais ticks, porque o mercado salta mais. Portanto, uma corrida flat ganham mais ticks por posição, normalmente. No entanto, eu considero que, eu pessoalmente prefiro as corridas de saltos. Considero que eu tenho a ideia que o EV por corrida nas corridas de saltos é maior. Ou seja, vocês conseguem mais lucro num menor espaço de tempo. No entanto, para compensar, as corridas flat são mais. Existem mais corridas durante o verão, durante a época de corridas flat. Tipicamente, no inverno, vocês têm corridas da 1 às 4. No verão, vocês têm corridas das 2 às 9 da noite. Mais ou menos de 10 em 10 minutos. Normalmente é isto. Portanto, existem vantagens e desvantagens nas corridas de saltos para as corridas flat. Enfim, nas corridas flat já sabem que têm que trabalhar mais para ter um lucro idêntico às corridas de saltos. No entanto, tem outras vantagens. Se calhar no verão vocês, se não quiserem trabalhar o dia inteiro, podem, por exemplo, ir à praia, ou se estiverem a trabalhar, podem chegar de noite e fazem umas corridas. Nas corridas de saltos têm que estar em casa durante a tarde. Outra característica das corridas de saltos que não existe nas corridas flat são os obstáculos. O que é que isto quer dizer? Que se vocês estiverem em back num cavalo, vamos imaginar que têm 20 euros em back no cavalo, o cavalo ao saltar cai, o que é que acontece? A vossa stake desaparece. Vocês perdem os 20 euros. Qual é a boa notícia? É que, feitas bem as coisas, isto vai ser muito, muito raro acontecer. Ok? Ou seja, vocês vão estar a fazer trading, já é
já é raro, já não é comum os cavalos, principalmente os cavalos que vocês vão fazer trading, que são os cavalos favoritos, que são os cavalos mais capazes, já é pouco comum esses cavalos caírem. Menos comum ainda é esses cavalos caírem no momento em que vocês estão em back a esse cavalo. Em princípio, vocês estarão em back a esse cavalo numa fase em que os apostadores têm mais confiança nesse cavalo, ou seja, em princípio a performance desse cavalo está a ser boa, portanto não se espera que esse cavalo caia, ok? Portanto, o que vos posso dizer é que, da minha experiência, vocês podem passar a época toda de corridas de saltos sem isto sequer vos acontecer, ou acontecer-vos uma ou duas vezes em 5 meses ou 6, ok? Portanto, não se preocupem com essa questão, porque só com muito azar mesmo é que isto vos vai acontecer. Têm que estar preparados para acontecer, pode acontecer, mas é muito, muito raro. Como é que nós identificamos quais são as corridas de saltos e quais são as corridas flat na Betfair? Nós já vamos analisar esta questão mais à frente, mas o que vos posso dizer é que na descrição do mercado, na Betfair, vocês vão ver as letras HRD e CHS, significa Hurdle e Chase. Hurdle são saltos mais pequenos. A corrida que vocês viram no início da aula era uma corrida Hurdle, são obstáculos mais pequenos. As Chase serão obstáculos mais perigosos, ou seja, a probabilidade de um cavalo cair aumenta um pouco, mas como já referi, não se preocupem com esta questão, porque vai ser muito difícil o vosso cavalo ser apanhado. Claro que também há o reverso da medalha, também mais uma boa notícia, que é, se vocês estiverem em back a um cavalo e o vizinho do lado cair, um dos cavalos favoritos cair, vocês também vão lucrar bastante, okay? Podem lucrar uma stake à vontade. Se vocês estiverem em back a um odd 5 e o cavalo de odd 2 cair, algo já muito improvável, mas que pode acontecer, vocês facilmente também lucram uma stake, porque a odd de 5 vai parar a 2. Okay? Pronto. As corridas flat são todas as outras em que na descrição do mercado não diz HRD nem CHS. Eu digo aqui incluindo NHF, isto só por curiosidade, não é muito importante, mas se vocês virem NHF, o que é o NHF? São corridas feitas nas pistas de saltos, ou seja, no final do dia, quando já todas as corridas de saltos tiverem acabado, na última corrida dessas pistas, normalmente os cavalos que estão a iniciar a sua carreira nas corridas de saltos correm nessas pistas, mas não saltam. Ou seja, é como se fosse uma corrida flat, na mesma pista que as corridas de saltos, mas os cavalos não saltam, só vão em frente. Portanto, todas as corridas que dizem NHF, nós consideramos uma corrida flat. Portanto, só HRD e CHS é que são corridas de saltos. Este gráfico representa, para vocês terem uma ideia, o número de corridas por ano separado por saltos e flat. O gráfico, tanto o roxo como o amarelo, que representa as corridas flat, só que a de roxo é diferente da de amarelo, os pisos são diferentes. Mas enfim, não é importante para nós, não vou desenvolver este assunto porque não é importante para nós. O que interessa é que o roxo e o amarelo são corridas flat, o azul é corridas de saltos. Vocês podem ver aqui que nos meses de janeiro a maio vocês têm muitas corridas de saltos. Depois, a partir de junho, começa devagarinho a reduzir a frequência de corridas de saltos até setembro. Nunca deixa de não existir, ou seja, mesmo de junho a setembro haverá sempre algumas corridas de saltos. No entanto, depois chega aqui outubro e depois novembro entra no auge. Portanto, no inverno, outono e inverno, haverá muito mais corridas de saltos. As corridas flat aumentam aqui no verão, portanto, a partir de maio, junho, julho, agosto. Julho e agosto e junho será o auge. Como podem ver, esta é a fase que há mais corridas de cavalos por ano.
Tal como eu já disse anteriormente, vocês nesta altura vão ter corridas praticamente todos os dias, das 2 às 9 da noite. Começa a entrar o inverno, aqui setembro, outubro, novembro, começa a cair. Pronto. Vamos então agora falar um pouco e olhar aqui um pouco para o Geekstoy, que é o software que eu recomendo vincadamente para o nosso trading em live de cavalos. Sei que alguns de vocês não utilizam, não conhecem este software, utilizam outros. Portanto, o que eu vou fazer agora é olhar um pouco para as corridas e configurar o Geekstoy para ficar o mais adaptado possível ao nosso estilo de trading. Para quem já conhece o software, recomendo na mesma verem os próximos minutos, porque irei explicar algumas funções, para que é que elas servem e qual vai ser o papel delas para o nosso trading. Antes de mais, vou mostrar aqui a lista das corridas. Como podem ver, neste momento isto está tudo muito misturado. Temos as corridas britânicas, temos as corridas francesas, temos as corridas americanas e, portanto, o que eu vou já fazer é uma filtragem. Vou carregar com o botão direito aqui em cima do Horses. Vou já escolher aqui no Quick Filter. Vou escolher Great Britain, Winner and to be placed. E assim só estão as britânicas. No entanto, ainda vou fazer aqui uns ajustes. Vou escolher a Irlanda também, porque as corridas irlandesas também são boas para fazer trading em live. Portanto, temos aqui no Country Display Irlanda e United Kingdom. No Market Display não nos interessa o To Be Placed. Isto é o mercado que avalia os 3 primeiros classificados. Vou retirar, ou seja, ficamos só com o Winner, ou seja, o mercado do vencedor. É o único que nos interessa. Podem já ver aqui que temos uma lista muito mais limpa, só temos as corridas que nos interessam. Podem ver amanhã, já temos aqui algumas corridas irlandesas também, para além das britânicas. E fica assim então configurado a nossa lista. Vamos olhar aqui para alguns cavalos, para algumas corridas de cavalos. Ok, pronto. Esta corrida já terminou. Podem ver aqui na descrição. Não tem as letras nem HRD nem CHS. Significa que é uma corrida flat. Okay? Não é uma corrida de saltos, esta. Se eu olhar para aqui, esta corrida que está prestes a iniciar-se é uma corrida de saltos, é uma hurdle, podem ver aqui, HRD. Muito provavelmente, esta corrida também de Perth também há de ser uma corrida de saltos, como podem ver, CHS. Okay? Já sabemos que esta pista de Perth foi uma pista de saltos. Neste momento são quase 5 horas, portanto desde as 2 houve várias corridas nesta Perth que foram corridas de saltos. Pontefract Flat, não tem HRD nem CHS. Perth, esta, como vos disse anteriormente, é a última corrida do dia e isto é uma corrida flat. É a tal corrida NHF que colocam os cavalos que querem iniciar a carreira nos saltos, querem se adaptar ao piso, e então a última corrida do dia de uma pista de saltos é uma corrida flat. Pronto, continuando a ver mais corridas flat. Enfim, é só olhar para esta lista e podem encontrar as corridas. Outra ferramenta que eu também gosto de usar é aqui o site do Racing Post. Este site, racingpost.com, tem a utilidade de, se vocês forem aqui ao Cards, clicarem em Today's Cards, vocês podem ver que pistas é que estão abertas hoje. Portanto, hoje tivemos uma Kempton de corridas flat, Newmarket corridas flat, lá está o Perth com corridas de saltos, okay? Excepto a última,
que é uma National Hunt Flats, NHF. Todas as outras são Chase, Hurdle, Hurdle, Chase, Hurdle. Mais uma Pontefract, corridas flat. Se quisermos ver mais ou menos como na Betfair, clicamos aqui, Order All Races by Time. E vemos listado por hora, está organizado por hora. Temos aqui. Aqui também estão corridas que não são inglesas, mas normalmente as britânicas têm aqui a opção de cards. Portanto, tudo o que vir aqui cards, em princípio será inglês, britânico. Portanto, temos aqui às duas uma corrida de 1 milha, outra 6 furlongs, 1 milha. Esta, vemos aqui hurdle, é uma corrida de saltos, 2 milhas, 1 furlong. Enfim, continuando, temos aqui a lista toda. Se queremos ver amanhã, mesma coisa. As pistas, organizado por tempo. Se quisermos ver em outubro, dia 7, por exemplo, também conseguimos ver. Claro que muito para a frente já não dá para ver, mas enfim, vocês assim podem planear o vosso dia, ver o que é que há de interessante. Enfim, não é um site que vai influenciar muito o nosso trading, não nos vai dar informações privilegiadas certamente, mas enfim, ajuda. É mais um site para consultarem as corridas que vão haver. Então, vamos então configurar assim rapidamente o Geeks. Eu não vou explicar-vos tudo ao detalhe, não quero gastar tempo de aula em explicar o software. Sei que o Geekstoy tem um manual, pensou em português, tem um fórum, enfim, qualquer dúvida assim muito complexa tem sempre lá, eu também vos posso ajudar. No entanto, enfim, não irei gastar muito tempo de aulas aqui a explicar-vos tudo ao detalhe. Vou então assim muito rapidamente configurar o nosso Geekstoy. Vamos então abrir aqui. Em primeiro lugar, nós queremos abrir as corridas em modo leather e não no modo grelha, e por isso, se carregarmos aqui no botão direito no Horses, Default Market Open, escolhemos leather e o nosso mercado abre já em leather. Podemos também esticar. Aqui do lado esquerdo temos várias ferramentas que não precisamos, portanto podemos fechar, não queremos isto. Staking and Tools, aqui com o botão direito do rato podemos desativar os Inactive Tools, está mais pequeno. Não precisamos disto, não precisamos disto, não precisamos disto. Podemos deixar o gráfico da Betfair, não precisamos disto. Leather Selector podemos utilizar para ter uma noção se a corrida, enfim, que cavalos é cá na corrida, quantos cavalos e a que odds é que eles estão. Podemos fechar isto, podemos fechar isto, podemos fechar isto também. Aqui, ainda neste menu, com o botão direito do rato, vamos escolher o layout Ultra Slim. Assim este menu fica mais pequeno e dá-nos mais espaço para as leathers. Temos que desligar também o Confirm Bets, colocar em off. Porquê? Porque assim, quando eu introduzir uma aposta, não aparece a mensagem de confirmação para nos atrapalhar. Pronto. Outra utilização, e esta parte é importante, é o Shortcut Key Manager. Okay? Botão direito do rato, escolhe aqui e vai-vos aparecer este menu para configurar as teclas. E sim, nós vamos utilizar teclas para o nosso trading. Porquê? Porque o mercado live é um mercado bastante rápido e nós podermos utilizar as teclas vai-nos dar uma vantagem, vai-nos ajudar a reagir mais rápido ao mercado. Eu só utilizo duas teclas. Utilizo o Cancel All Bets, que está configurado como X, e o Sort, que está configurado como Space. Para que é que servem estas funções? Eu vou-vos já mostrar. Tenho só primeiro que ativar em Advanced Betting. Aliás, nas opções do monitor, tenho que ativar aqui o Keyboard Shortcuts, para elas funcionarem. E vou-vos explicar então para que é que funcionam as teclas. Pelo menos as que eu utilizo. Se eu colocar aqui apostas,
Pronto, aqui só a título de exemplo. O mercado está a ir contra mim. E eu não quero que estas apostas sejam correspondidas. Se eu estiver aqui com o rato a cancelar, demora uma eternidade, já as minhas apostas foram correspondidas e eu não queria. Se eu tiver isto assim e carregar no X, elas desaparecem logo todas automaticamente. Ok? Somos muito mais rápidos desta forma. Vou fazer outra vez. Temos várias apostas. Carrego no X, elas desaparecem logo. Leio a mesma coisa. Pronto. Para que é que serve o sort? Esta não é a melhor corrida, que só tem 4 cavalos. Eu vou abrir outra. Ok, esta é melhor. Vamos imaginar, nós queremos fazer trading nos favoritos, seja neste, de 2, neste 6, neste 6. O que é que pode acontecer? Vai o favorito, vamos imaginar que o favorito está a correr mal, vai aqui para o 9, este vai para 3, este vai para 2, okay? Ficamos com isto desordenado. Agora vou simular aqui uma desordenação. E nós queremos fazer trading nos cavalos com odds mais curtas. Se eu carregar no Space para organizar, ou seja, Sort, ele automaticamente volta-me às odds mais baixas. Okay? Vocês vão ver isto depois, mais lá para a frente, isto a ser aplicado, mas é só para saberem que isto vai ser utilizado. Podem configurar aqui o áudio, isto não é muito importante, se vocês ligarem, vamos imaginar, querem que vos avise quando a corrida estiver prestes a começar, quando faltar um minuto, metem um áudio, enfim, isto é facultativo. Agora, aqui do lado da ladder, se vocês carregarem no botão direito do rato, a primeira coisa que vão fazer é escolher Standard Layouts in Play. Vocês, como repararam, a ladder está completamente transfigurada, está mais pequeno, têm acesso a uma maior profundidade do mercado. Depois temos que fazer mais algumas alterações. Vamos aqui ao Advanced Betting, tem aqui o Bet Submission, Market Make e Market Take. O que é isto? Market Take, vou escolher agora Market Take e não sei se repararam, mas alterou aqui a ordem do back e do lay. Se isto tiverem Market Take, o que é que acontece? Temos o back do lado esquerdo, o lay do lado direito. Se eu quiser fazer apostas em back por corresponder, ok, carrego cá em cima. Se eu quiser aproveitar o preço do mercado, carrego cá em baixo. Lay o inverso. Se eu quiser deixar apostas por corresponder, cá em baixo. Se eu quiser aproveitar o preço do mercado, carrego deste lado, cá em cima. Se isto estiver configurado como Market Make, é exatamente o inverso. As cores alteraram-se. Eu, para fazer lay, faço deste lado. Se eu quiser deixar por corresponder, cá em baixo. Se eu quiser aproveitar o preço do mercado, cá em cima. O back, por corresponder cá em cima. Aproveitar o preço do mercado, carrega cá em baixo. Eu pessoalmente utilizo esta opção do Market Make, foi assim que me habituei. No entanto, se vocês preferirem o Market Take, não há problema nenhum, isto não vai influenciar em nada o vosso trading, é tudo uma questão de preferência. No entanto, já sabem que os meus vídeos vão ser vistos neste formato de Market Make. Okay? Vamos configurar aqui algumas opções visuais. Já ativamos aqui os Keyboard Shortcuts. Aqui no semáforo LTP Flash Price vamos só escolher o Yellow, para não termos aqui uma série de cores a ferir-vos os olhos. Vocês vão ver o Yellow, portanto uma luzinha amarela sempre que o dinheiro é correspondido. Isto é suficiente para nós. E também no Default Sort, ou seja, na organização por definição, nós queremos que ele organize pelo preço. Portanto, escolhe aqui Price. Assim, garante que carregam no Space e as odds mais baixas vão-vos aparecer.
Agora, vamos configurar o gráfico lateral, que também é importante para nós. Vamos escolher aqui no Chart Width, vamos escolher 120 e vai-vos aparecer este gráfico. Okay? No pré-live não vão ver muito movimento, isto ainda faltam 28 minutos para a corrida começar, mas no live vocês vão conseguir ver em toda esta extensão para onde é que o mercado andou. Okay? Se ele vier daqui até aqui, o que pode acontecer, vocês veem o gráfico daqui até cá abaixo. Depois, na Ladder Layout, nós vamos escolher 5 colunas e vamos alterar a font size para 9. Pronto. Estas definições estão adaptadas para o meu monitor, que é um monitor de 21 polegadas. No entanto, vocês podem fazer ligeiras alterações. Por exemplo, se tiverem dificuldades em ver, porque eu tenho noção que isto é uma fonte pequena, para alguns de vocês pode ser difícil. Se quiserem aumentar a fonte, podem aumentar. Ou se tiverem no monitor mais pequeno, podem também fazer essas alterações, consoante as vossas preferências. Podem aumentar, eu coloquei 9, se quiserem aumentar para 10, podem fazê-lo. Ok, o que é que acontece? Fica esta ladder cortada, no entanto vocês podem reduzir para 4 ladders. Okay? Eu utilizo 5 ladders, no entanto se utilizarem só 4 não é por aí. Okay? A quinta ladder raramente vai ser usada, vocês vão fazer trading mais nestes 4 cavalos. Ok, de vez em quando pode-se ver uma oportunidade na quinta ladder, mas enfim, se é preferível vocês só terem 4 ladders, mas não terem dificuldades em ver, não é? Se tiverem dificuldades em ver, é preferível ter isto maior, mesmo com menos uma ladder, do que não conseguirem ver ou estarem com dificuldades em ver. Vamos também, se não tiver ativo, ativar o Racing Timer, ou seja, isto é um temporizador da corrida. Para que é que isto serve? Isto ativa-vos esta barrinha cá em cima. Isto eu vou falar melhor na próxima aula, mas basicamente, à medida que a corrida vai avançando, esta barra dá-nos uma estimativa de quanto tempo falta para a corrida terminar. Okay? Esta barra vai andando, sabemos que quando estiver aqui estará mais ou menos a meio, quando estiver aqui estará perto do fim. Claro que isto é só uma estimativa, não é 100% real, mas esta ferramenta vai nos ajudar muito. Eu vou falar melhor desta barra na próxima aula. E é isso. Vocês podem ter reparado também que eu não deixei espaço para ligar o stream, as imagens da corrida. O que eu vos posso dizer em relação a isto é que nós não vamos usar stream. Perguntam vocês porquê? Não vamos utilizar por stream porque o stream da Betfair é um stream lento. É um stream com muito delay. Há pessoas no Reino Unido que pagam, se não estou em erro, se as coisas ainda são assim, 3.500 libras para ter imagens mais rápidas que as vossas. Há pessoas no Reino Unido que fazem trading em salas especiais com imagens mais rápidas para terem uma vantagem sobre vocês. Se vocês se basearem o vosso trading no stream da Betfair, ou seja, no que está a passar na corrida, o que vai acontecer é, quando vocês virem uma oportunidade, vamos imaginar, o cavalo fica para trás, favorito, vocês querem fazer lei, quando olham para o mercado, já a odd está lá para cima, em 4 ou em 5 ou o que for. Já não tem valor fazer lei ao cavalo. Para além disso, olhar para o mercado e olhar para o stream ao mesmo tempo é difícil concentrar-vos, vocês ficarem concentrados no mercado estando a olhar para a corrida. Okay? Portanto, para o estilo de trading que eu vos vou ensinar, que será um estilo de trading mais trading puro, vocês só necessitam de olhar para o mercado. Além disso, eu quase que posso descrever uma corrida olhando somente para o mercado. Eu sei que este cavalo, que é o favorito, se ele saltar cá para cima, eu já sei que este cavalo que está a ficar para trás não está a corresponder às expectativas dos apostadores e eles estão a puxá-lo lá para cima. Se este cavalo de 6
começar a vir cá para baixo, eu sei que ele está melhor do que era esperado, sei que ele tem boas probabilidades de ganhar. Portanto, nós só precisamos de olhar para o mercado, só precisamos de olhar para os padrões do mercado, para os erros que os apostadores cometem, para as oportunidades que nos surgem. Nós só queremos olhar para a ladder, para os gráficos, portanto, para o mercado. Não nos interessa o stream. Por fim, para terminar então aqui as configurações do Geekstoy, a única coisa que vos peço é puxarem aqui este quadradinho para cima. Porque não vos vou dizer já, vão saber na próxima aula o que é que vai ser introduzido aqui. Fica para a vossa curiosidade, fica para surpresa, para a próxima aula. Fica então configurado o nosso Geek, está configurado. Se vocês não quiserem fazer estes passos manuais, eu deixei a minha configuração do Geeks na vossa área de membros, na vossa área de alunos. O que têm que fazer é fazer o download do ficheiro zip, que está lá disponível. Depois abrem aqui no botão direito o Open Settings Folder. Isto vai-vos abrir a pasta das configurações do Geekstoy. Fecham o Geekstoy. Abrem o ficheiro que está lá, o zip, o ficheiro que está na página de alunos. Arrastam esta pasta para a pasta de configurações do Geekstoy. Portanto, podem fechar. Abrem de novo o Geekstoy. Botão direito do rato, Load Custom Profile e carregam em Live VE. Pronto. Assim, como podem ver, está este gráfico, não sei porquê, é só fechar. Assim, como podem ver, já tem a minha configuração, tal e qual como eu uso, tal e qual como vocês vão ver nos vídeos, incluindo as cores. Enfim, se não gostarem podem alterar. Mas fica então o Geekstoy já configurado, pronto para fazer trading em live. Okay? E pronto, chegamos então ao fim da nossa aula. Próxima aula vamos falar da estratégia que vamos utilizar para as corridas de saltos. Portanto, já nos vamos aproximar daquilo que vocês querem. Vou falar também deste quadradinho. Porque é que eu falei deste quadradinho, o que é que vem para aqui afinal. Vão saber isso na próxima aula. Vamos falar de gestão de banca, vamos falar de gestão do vosso dia de trading, vamos falar um pouco de disciplina e vão ver também a primeira corrida, ok? Para vos matar também a curiosidade, para não terem que esperar pela terceira aula, eu vou-vos já mostrar uma corrida. Não vou desenvolver muito, isso ficará depois para a terceira aula, mas a próxima aula já vão-me ver a fazer trading numa corrida. E é tudo. Fica então, eu sei que isto é alguma informação. A próxima aula também vai ser muita informação. Tentem absorver o máximo que conseguirem, principalmente para quem não conhecia as corridas, tentarem absorver o máximo de informação possível para estarem o máximo preparados, não só para a próxima aula, como para a terceira. Okay? Obrigado por assistirem, um abraço e até para a semana.